Bom, hoje é dia 18 de dezembro de 2024, finalzinho do ano, a gente sempre vem com aquelas pautas de o que vai acontecer em 2025. A gente já sabe que o panorama da cannabis no mundo e no Brasil também tem se moldado muito rapidamente. E ele é impulsionado principalmente por três pontos principais, a gente pode falar assim. Primeiro são as mudanças legislativas, as inovações e as comprovações científicas em segundo lugar, e também uma crescente aceitação social, tanto do uso medicinal quanto adulto. Mas para conversar sobre esse cenário da cannabis hoje, projetar futuros no Brasil, a gente convidou aqui no portal Cannabis e Saúde o Fabrício Pamplona, com muita honra. O Fabrício, que é cientista, empreendedor, doutor em farmacologia, uma referência brasileira no uso medicinal de derivados da cannabis. Bom, se eu quiser ficar falando aqui o currículo do Fabrício, esse vídeo vai ser só sobre isso. Então, ele também escreve a newsletter da Bancada ao Mercado, que eu vou deixar o link aqui também para vocês se inscreverem, receberem. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, muito obrigado pela tua introdução aí, simpática e otimista, né, Denise? Realmente é uma história longa aí no mercado, são mais de 20 anos relacionado de alguma maneira com a cannabis medicinal, né? E nessa transição de uma carreira científica para o empreendedorismo e para esse momento agora querendo incentivar, querendo inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Acho que essa é a tônica do que eu tenho feito e já é de primeira assim o meu recado para o panorama do próximo ano. Tem muita oportunidade. Quem quiser empreender, quem quiser se mexer, eu acho que é uma hora muito boa. Uhum, sim, a gente vai falar sobre empreendedorismo também, mas eu separei nesses três pilares e eu gostaria de falar um pouco sobre as comprovações científicas. Começar com essa tua bagagem científica, tá? Quais são os principais avanços, segundo o teu conhecimento, avanços recentes e inovações científicas nas pesquisas sobre os efeitos medicinais da cannabis? E como é que esses novos estudos podem moldar, a prática clínica, tratamentos das pessoas? Perfeito. Bom, eu acho que a gente já passou daquele primeiro momento, né, em que CBD era visto como exclusivo para epilepsia e cannabis era visto pela classe médica somente como CBD, né? Isso eu vejo avançando, tá? Então, discussões a respeito do THC como princípio ativo, tá? Que são usos diferentes do CBD. Acho que esse é o principal avanço de queda de preconceito, de entendimento, de desestigmatização em termos de ter experiência clínica mesmo e perceber que não é um bicho de sete cabeças, né? O THC, óbvio, ele tem um pouco mais de ele exige um pouco mais de cuidado no manejo terapêutico, mas é possível. Então, primeiro ponto, consolidação dos aspectos terapêuticos do THC, sobretudo no uso de controle de dor crônica, né? Então, a gente pode falar de dor oncológica, por exemplo, que é algo que o CBD não consegue ajudar muito bem, né? Ele gera bem-estar, mas ele não controla as dores. E dores neuropáticas, de maneira geral, né? Então, a gente tem casos no Brasil emblemáticos de substituição do uso de opioide por canabinoides, e eu acredito que, na sombra do que está acontecendo nos Estados Unidos, na epidemia de opioides, no Brasil também essa discussão está muito viva, tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu vejo, doenças neurodegenerativas, né? Esse ano foi concluído na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no departamento de farmácia, de onde eu vim, o maior estudo do planeta sobre canabinoides e Parkinson. Olha que legal, né? Então, Parkinson ainda era uma incerteza, né? Muita gente refere um vídeo bem famoso que tem na internet de um senhor com tremor, né, de Parkinson, que faz uso fumado de cannabis e os tremores param, assim, quase que imediatamente, em poucos minutos, né? Essa era a principal evidência quando alguém queria conversar com o médico, etc. E existia muita incerteza quanto ao uso oral. Então, esse estudo no Brasil, usando CBD e THC um para um, né, ou seja, também dentro dessa temática de perda de preconceito em relação ao THC, né, esse estudo comprovou, com mais de 200 pacientes, que o uso oral dessa composição reduz os sintomas do Parkinson, e não só os sintomas emocionais, mas também os sintomas motores. Isso é um grande avanço desse ano. Tá? E além disso, então, doenças neurodegenerativas, eu vou colocar como terceiro consolidação de usos menores, no autismo, por exemplo, né? Também, primeiro começando com uma terapêutica com CBD, depois com CBD e THC, né? Isso tudo para falar do que já está na esfera clínica, né? Ouço, por exemplo, também ainda em dores no uso de enxaqueca, né? Dores, vamos dizer assim, desbravando áreas bem específicas que ainda se tem pouca documentação, tá? Esses são os três avanços maiores, a meu ver. E uma notícia legal, está sendo criada uma rede de pesquisadores brasileiros em canabinoides, né? Teve a primeira reunião aí esse mês, reunião online, então eu acho que essa troca de informação e trazer ao público, né, a fronteira do conhecimento vai ser uma atividade cada vez mais frequente desse grupo aí no próximo ano. Nossa, fundamental. Rede de pesquisadores de cannabis fundamental, até para aceitação pública, para as pessoas terem menos insegurança em relação ao uso dos canabinoides, né, para sua saúde. E aí, são de todas as universidades, Fabrício? São de todas as universidades, e uma coisa bem interessante é que a iniciativa é de um pesquisador do Hospital Albert Einstein. Então, assim, a gente tem grandes instituições, inclusive privadas, se envolvendo em pesquisa clínica com canabinoides. Eu acho que isso é um indício muito forte de que esse tópico está se consolidando e está realmente ganhando espaço dentro da comunidade médica.
Com certeza, sem dúvidas. Bom, segundo pilar, que é o que eu já sei que você quer falar bastante sobre empreendedorismo na área da cannabis, tá, vou frisar novamente sobre a newsletter da Bancada ao Mercado, do Fabrício, quem ainda não se inscreveu para receber e ler essa mente tão pensante, tão ativa, eu vou deixar o link aqui embaixo. O mercado da cannabis, só da cannabis medicinal, teve um crescimento de 22% no último ano, segundo o relatório da Kaya Mind, e alcançou 853 milhões de reais de movimentação. Como empreender nesse mercado tão promissor, mas ainda tão difícil de descrever, ainda cheio de pontas, assim, não é um panorama claro. Como é que a pessoa pode começar a empreender nessa área? Legal, ótima pergunta. Eu vivo respondendo essa pergunta porque muita gente que está querendo começar me procura, né? Então, bom, concordo que o mercado ainda é promissor, perto do tamanho que ele pode chegar, né? Mas ele já é um mercado bastante real, né? Bastante concreto. A gente tem aí em torno de 500 mil de pessoas usando canabinoides terapeuticamente no Brasil, e esse número aí beirando R$ 1 bilhão. Né? Sempre que a gente fala com investidor, com fundo, etc., quando chega em falar em bilhão, aí eles ficam felizes. Então a gente está quase nesse momento que o mercado financeiro está feliz, né? Mas claramente já existem empresas grandes, com faturamentos grandes, né? Mas o mercado, quando a gente fala de produtos, né? De extratos, etc., ele está bastante concentrado e bastante voltado à indústria farmacêutica, né? Pela natureza da regulamentação do Brasil. Então, dentro desse cenário, obviamente, a ideia ingênua de vão montar uma indústria farmacêutica não é uma opção, né? A não ser que você tenha dinheiro infinito e ache que essa é a sua missão de vida. Mas eu não recomendaria começar por aí, tá? Existem outras oportunidades, inclusive oportunidades surgindo pela mudança regulatória. Tá? Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Quando as coisas mudam, quando a regra do jogo muda, ninguém está muito preparado. Né? Então, isso dá uma chance para as pessoas novas que querem entrar. Diferente de você entrar, né, vou dar exemplo de novo, no mercado farmacêutico. Ele já está muito bem estabelecido, né? Demora anos para você conseguir as autorizações, os investimentos são muito grandes, então eu recomendo começar pelo outro lado, começar pelas fronteiras novas que estão abrindo. Né? É como se alguém estivesse capinando o mato, né, abrindo uma floresta, ali na fronteira você tem mais chance de desbravar e ter sucesso do que onde, né, a coisa já está bem estabelecida. Então, primeira mudança recente que eu acho que traz uma oportunidade, o mercado veterinário. Né? Já tinha bastante gente falando sobre isso, mas a verdade é que não há nenhum produto registrado no mercado veterinário. Né? O MAPA não tem ainda certeza sobre os procedimentos, e eu digo isso com clareza porque eu estou atuando como consultor para uma empresa que está nesse processo de registrar medicamento veterinário. Tá? Então, assim, ninguém fez ainda, você tem chance de fazer. Né? A regulamentação, ela autoriza a prescrição veterinária, mas ela não fala ainda sobre produtos dedicados, né, ou registrados para veterinário. Então, é bem interessante essa atuação de clínica veterinária, né? Isso é possível. Tem vários veterinários aí que estavam mais ou menos à margem desse processo, então essa é uma oportunidade nova. Tá? Não tá claro ainda, né, Fabrício? Como é que as pessoas vão ter acesso? Eu quero dar pro meu cachorro, mas como é que eu vou ter acesso? Só na farmácia? Produto de saúde animal? Não está claro e é mais ou menos essa, entre aspas, hipocrisia mesmo que está acontecendo. São produtos destinados a humanos, né, que na verdade nem são medicamentos, são produtos derivados de cannabis, né, uma outra classe, sendo prescritos para animais. Tá? É exatamente esse o cenário, mas já dá oportunidade para abrir esse tipo de serviço. Né? A segunda coisa, farmácias de manipulação. Eu estou bastante convicto que a RDC 327, que vai ter discussão amanhã, né, sobre a atualização, eu estou bastante convicto de que ela vai inserir as farmácias de manipulação. Tá? Por quê? Porque já existem muitas ações ganhas na justiça, sobretudo no estado de São Paulo, de farmácias que podem manipular canabinoides, e já tem 2 distribuidoras no Brasil, também com autorização judicial, trazendo insumos para farmácia de manipulação. Então, essa é uma maneira pela qual a regulamentação avança, né, pela qual a Anvisa também costuma se atualizar. O judiciário chega antes, concede autorizações, e aí, basicamente, a Anvisa tem que se adequar a uma realidade que já existe. Tá? Eu estou cravando aqui, então, farmácia de manipulação como uma realidade que já existe, informalmente, vamos dizer assim, ou extraoficialmente, e que ela deve ser oficializada para o próximo ano. A terceira questão, que eu acho que está cada vez mais consolidada no Brasil, são as associações. Né? Existem associações muito grandes já com praticamente uma produção industrial, mas ainda existem as associações menores que basicamente prestam serviço, né? E que eventualmente têm a sua própria produção. Me parece, vamos ver como é que vai ser a regulamentação do cultivo de cânhamo, mas me parece que há uma discussão para que ela seja inclusiva das associações. E isso sim traria uma grande oportunidade. Tá? Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas me chamam de ingênuo, falam que eu sou muito otimista, que esse viés é todo industrial, etc., para os grandes produtores. Eu acho que não. Tá? Assim, a Anvisa ela tem sido bastante sensível em ouvir as necessidades dos pacientes, e eu não vejo nada tão legítimo quanto as associações no Brasil. Assim. De fato, esse mercado existe porque os pacientes iniciaram as associações, e eu vejo a Anvisa honrando essas iniciativas muitas vezes. Essas acho que são as 3 coisas que a gente pode cravar aí como oportunidades para o próximo ano, mas tem bastante coisa. Né? Eu mesmo estou envolvido hoje numa pequena holding de investimento só com iniciativas que não estão relacionadas diretamente ao produto. Tá? Então, tem uma camada de serviço bem interessante aí que pode trazer oportunidades.
Por exemplo, quais serviços podem trazer oportunidades? Por exemplo, que a pessoa não sou veterinária, não sou farmacêutica, mas quero empreender, acredito no potencial da cannabis. Quais outros serviços eu posso oferecer? Por exemplo, hoje existe uma empresa chamada Fitocanábica que produz marketing digital e conteúdo para outras empresas, né? Hoje, entre todos os sites que mais vendem canabinoides no Brasil, a Fitocanábica é o de maior crescimento. Então, assim, a gente não aparece, né? Tá nos bastidores, eu sou mentor dessa empresa, e basicamente o que ela faz é conectar pacientes com produtores, mas o que ela entrega é marketing digital e conteúdo, né? Teoricamente, qualquer pessoa pode fazer, você não precisa ser um profissional da saúde, etc. Na linha de controle de qualidade, né? Certificação de produtores, né? Tá na hora de surgir uma espécie de Reclame Aqui de empresas de cannabis, né? Tem coisas muito interessantes, muito curiosas assim para serem feitas, algumas até já com exemplos no exterior e que no Brasil ainda não existem. Perfeito, Fabrício. Agora a legislação, e que está conectada também com a questão da mudança na percepção da sociedade, a aceitação da sociedade em relação aos produtos à base de cannabis. Em novembro desse ano, o STJ autorizou a importação e cultivo de cannabis com baixo teor de THC, voltada à produção de medicamentos e outros subprodutos, mais com fins exclusivamente medicinais, farmacêuticos ou industriais, com algumas limitações. Mas essa decisão foi um marco e foi muito importante. Como é que você vê essa nova regulamentação e quais são as suas apostas para essa definição que depende da Anvisa ou da União, no prazo de 6 meses? Uhum. Essa foi a decisão mais importante do ano, a meu ver, né? É uma ação que já vinha se desenrolando há uns 2 anos, né? A maior parte das pessoas não conhece esse background. Eu sei que eu tive envolvido na ação, né? Foi eu e o agrônomo Lorenzo Rolim, não sei se você o conhece, né? Mas a gente já atua junto em vários projetos. Isso tudo surgiu com uma autorização que foi concedida, uma liminar, para cultivo de cânhamo no Brasil, no interior de São Paulo, e que depois foi cassada pela Anvisa, tá? No nível de desembargador. Essa ação inicial gerou um precedente para uma segunda ação, que foi essa da DNA, né, o nome da empresa que teve êxito, né, em que, basicamente, ela solicitou o cultivo de cânhamo, considerando que o cânhamo não tem potencial entorpecente, né? Então, essa é a argumentação. Só que no Brasil não existe essa diferença entre cânhamo e cannabis. Então, olha que interessante o nível de transformação que essa decisão vai trazer no Brasil. A primeira coisa vai ser distinguir cânhamo de cannabis. O Brasil, dentro dos grandes mercados de canabinoides, é um dos poucos que não tem essa distinção, né? Então, a gente tem vários países da Europa em que o cultivo de cânhamo é permitido, Estados Unidos, né, obviamente como uma grande potência, mas quando a gente vai para a Ásia, Índia, China, nunca foi proibido, nunca foi, porque faz parte da cultura, né? Então, aqui no Brasil, isso é uma espécie de tabu, tá? Então, esse tabu vai cair por terra, o que é muito legal. O cânhamo, podendo ser cultivado nesse primeiro momento para fins medicinais, né, ou seja, para extração de CBD, ele abre precedentes muito interessantes e de novas oportunidades também no mercado agroindustrial, né, porque o cânhamo é uma planta muito completa, muito interessante, né? O uso medicinal do CBD, na verdade, é o mais recente deles. Antes disso, já tinha os usos como alimento, né, sobretudo da semente, que tem bastante óleo, bastante proteína, né? Então, inclusive, já tive a chance de presenciar isso na Ásia. Se cultiva cânhamo para nutrição animal. O nível de banalização, vamos dizer assim, né? A pessoa tem uma fazendinha, visto no Nepal, uma fazendinha ali nos Himalaias, ela cultiva cânhamo para dar comida para os animais, porque é difícil ter acesso à proteína, tá? Pro frango também, né? Pro frango, exato. Então, essa é uma indústria assim, que tem um grande potencial no Brasil, dado a vocação agroindustrial, né? A produção de cânhamo para nutrição animal e para nutrição humana também. Você quer comentar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida, Fabrício. Já conversei com o Lourenço sobre isso também, no portal Cannabis Saúde. A definição de cânhamo, ela é muito subjetiva, né? Como é que você entende essa definição e como é que ela vai acontecer aqui no Brasil? Excelente pergunta, né? Assim, a decisão, ela só abriu um precedente, os detalhes a gente vai saber na regulamentação da Anvisa, né? Então, assim, hoje a definição é basicamente de acordo com o teor de THC, tá? Acima de 0,2 ou acima de 0,3, dependendo do país, 0,3% de THC, a planta é considerada entorpecente, né? Abaixo disso ela não é. Então, eu entendo que o Brasil vai adotar basicamente essa mesma regra, tá? Mas o que se chama de cânhamo hoje é uma variedade grande de plantas, né? Comparado ao que era antes. O Lourenço talvez tenha te falado isso, mas você tem fotos, né, do que era cânhamo, assim, voltado à produção de fibra. São plantas super compridas, às vezes com 3, 4 metros de altura, praticamente sem flores, né? Mas é nas flores e nas folhas apicais que você extrai os canabinoides. Então, para a finalidade de CBD, se começou a selecionar e produzir variedades de cânhamo menores e com muito mais folhas e flores, né? Então, assim, esse fenótipo, vamos dizer assim, essa morfologia do cânhamo tradicional, ela já não é mais a mesma, né? Cânhamo, eu acho, estou respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que vai ser basicamente o teor de THC que vai definir o que é cânhamo e o que é cannabis, né? O que gera uma confusão, porque também tem cannabis com baixo THC, né? Com certeza, pois é. Por isso que é tão subjetivo, né? Sim, essas definições assim de variedade de planta, etc., mesmo né, cannabis índica, cannabis sativa, elas estão caindo por terra, elas já não se aplicam porque há muita mistura, né? Isso se aplica à origem, né? Plantas geograficamente separadas, então características morfológicas diferentes. Hoje em dia tem cruzamento pra caramba, então essas definições elas são meio artificiais, né?
Mas só para terminar a pergunta ali sobre a regulamentação, né? Oportunidades enormes agroindustriais, provavelmente no setor de alimentos também, né? Depois do setor de saúde e talvez no setor têxtil, né? Mas diretamente as pessoas vão poder plantar cannabis para extração de CBD no Brasil, e eu acho que isso é uma grande vitória. Vamos ver se essa vitória vai ser mais do setor industrial, de novo, voltando àquela dicotomia, né? Ou se ele vai ser inclusivo, né? Vai permitir que qualquer pessoa possa ter uma fazenda para vender para empresas que extraem, ou criar uma pequena estrutura de extração, ou eventualmente vai legitimar atividades das associações. Essas são as grandes respostas que estão por vir. Mas, de qualquer modo, as expectativas para 2025 em relação à indústria da cannabis são muito positivas, né, Fabrício? São muito positivas. A gente vai passar do 1 bilhão, né, não tem dúvida disso, em termos de valor de mercado, e pela primeira vez vamos ter a chance de verticalizar esse processo todo, né? Então, ir da semente ao medicamento, vamos dizer assim, o que é, de fato, um sinal da maturação desse mercado no Brasil, né? Acho que esse é o grande marco. Finalmente vamos ter um mercado verticalizado no Brasil. E muito além apenas do medicamento, a gente vai ter esse setor veterinário, que também seria medicamento, mas alimentício, né? As pessoas podem também contar com esse valor nutricional do cânhamo, por exemplo. É assim que eu entendo, né? De novo, vamos ver como é que a regulamentação vai sair, mas a Anvisa ela tem sido bastante ágil, né, em adaptar as coisas. Eu acho que ela vai vir com uma regulamentação um pouquinho conservadora em termos das proteções que que ela vai exigir para que você tenha um cultivo, né? Acredito que vai ser um cultivo em estufa, por exemplo, não vai ser um cultivo a céu aberto, né? Vai ter que ter um nível de segurança, acesso individualizado, esse tipo de coisa. E eventualmente ela vai se atualizando, ela vai modificando de acordo com a experiência acumulada, né? A Anvisa está tendo uma postura responsável em relação a esse tópico, eu diria assim. Quais são os principais desafios regulatórios que ainda existem em relação à pesquisas científicas no uso da cannabis medicinal aqui no Brasil? Regulatórios para pesquisa, essa é uma boa pergunta, tá? Eu venho de uma época, vou fazer um parênteses, né, em que a gente fazia pesquisa sem autorização nenhuma, tá? Eu já tive THC, CBD até do próprio Mechula no laboratório, né? Já fiz pesquisas com essas substâncias vindo de Israel e não tinha qualquer autorização, tá? O laboratório era de psicofarmacologia, então tinha até outras substâncias, né, não canabinoides. Chegou um segundo momento em que a gente conseguia tirar autorização para importar substâncias, né? A primeira vez que eu tentei por esse caminho, eu perdi toda a doação que eu tinha da Pfizer, né? O Acomplia, que era o Rimonabant, até já saiu do mercado, mas a gente recebeu uma quantidade grande de doação e foi extraviada pela Receita, pela alfândega, tá? Ou seja, não nos deixaram importar. Sim, esse era com THCV? Não, ele era um antagonista, né, um bloqueador dos receptores, e justamente porque não existia uma classe de compostos, né, dentro da tabelinha da alfândega lá, ele foi considerado um canabinoide, como a universidade não tinha autorização para trabalhar com canabinoides, e ninguém tinha no Brasil, ele foi incinerado, né, mas era um antagonista, fazia o oposto do que o THC, né, não tinha nem como gerar qualquer potencial entorpecente. Mas eu estou dando esse exemplo isso é de 2005, por aí, né, só para dar uma ideia do grau de ignorância que havia em relação a esse tópico. Hoje em dia o cenário é muito diferente, tá? Assim, você consegue tirar uma autorização especial de pesquisa, se for uma universidade, ou uma autorização especial, se for uma empresa, e realizar pesquisas com canabinoides, né, oficialmente. É fácil? Não é fácil. Você tem que ser um instituto de pesquisa ou uma empresa de pesquisa legítima, né? Tem uma série de autorizações, de alvarás, etc. Tá? Mas é possível. Onde que está o maior desafio? Né? A meu ver, não se faz farmacovigilância adequado no país, o que quer dizer que a gente tem poucas informações em relação aos pacientes que já estão tomando os medicamentos. Isso é um desperdício enorme. E dentro da 327 existe essa figura da farmacovigilância, né? Então isso poderia melhorar. E dois, as associações, que também são uma fração bastante grande da quantidade de pacientes no Brasil, a rigor, tá? A Anvisa não dá autorização de pesquisa para associações. Esse é o maior desafio regulatório que eu vejo, tá? A Anvisa não lida bem com o terceiro setor, tá? Então, ONG é um bicho meio estranho para a Anvisa. E eu não culpo a autoridade regulatória, não culpo a agência, porque é basicamente assim, uma tabelinha de quais são as instituições que a Anvisa regula, tá? O terceiro setor não está incluído. Então, é uma modificação bastante profunda você incluir esse setor e, basicamente, só por conta da cannabis, ou principalmente por conta da cannabis. Imagina que a Anvisa ela regula desde, sei lá, açougue, supermercado, né, farmácia, até a indústria farmacêutica. Então, é um leque muito amplo. Ela não está acostumada a lidar com o terceiro setor. E eu acho que isso é um desperdício e, vou ser provocativo, até um desrespeito pelo papel que as associações têm tido no Brasil. Tá? Mas eu acredito que esse é um campo que ainda não foi tocado, vamos dizer assim, e que pode ter avanços no país ainda. Perfeito. Fabrício, novas tecnologias. Como é que elas podem revolucionar a produção de cannabis medicinal aqui no Brasil e melhorar a qualidade? Esse é um tópico que eu gosto muito. Né? Comentei dessa holding de serviços, né? Então a gente basicamente não está tocando em nada que seja fazer produto, mas a gente está tocando em várias tecnologias promissoras. Né? A principal delas talvez até óbvia essa altura do campeonato, é a tecnologia de formulações. Né? A nanotecnologia ela se destaca pelo aspecto de melhora de biodisponibilidade. Tá? Então essa é uma área que vem se desenvolvendo. Né? Já existem formulações no mercado, mas existe pouca evidência
objetiva de melhora de biodisponibilidade. Tá? Uhum. Vejo projetos, por exemplo, com entrega, com delivery intranasal, bem interessante, né? Além de biotecnologia para uso oral, tecnologias para absorção dérmica e mucosa, né? Tudo isso ainda dentro de tecnologias farmacêuticas. Tá? Tem muita coisa legal aí por vir. Tecnologias de extração, tá? E de aumento de expressão de canabinoides minoritários. Isso é mais na área de biotecnologia / fitoquímica. Tá? Estou envolvido em uma empresa que eu acho que tem um grande potencial, que é uma empresa que produz ativos de interesse médico por via fermentativa, tá? com micro-organismo geneticamente modificado. Então, esse pode ser um caminho para a gente produzir canabinoides minoritários. Tá? Essa é uma empresa incubada na USP, é a única da América Latina com esse tipo de tecnologia, mas com grande potencial. Né? E, de uma maneira geral, eu vejo a questão ainda de controle de qualidade como uma tecnologia que pode impactar o mercado. Não é uma nova tecnologia, mas é a inserção de uma tecnologia que ainda não está amplamente disponível. Tá? Então, eu diria essas três. Biotecnologia, nanotecnologia e controle de qualidade, numa linha, né, de química analítica. Assim. Três coisas que eu vejo impulsionando o mercado, sem considerar toda a parte agro, que a gente vai ver o que vai ser possível. Né? Mas tem produção de semente, tem produção de clone, tem micropropagação, tem um monte de coisa legal. E eu fico bem feliz em poder ajudar algumas dessas empresas, né? Já sou mentor de algumas que estão surgindo e o pessoal do agro está começando a bater na porta agora também. Ainda bem, né? Porque a forma de realmente abrir o campo para o cânhamo e para a cannabis é ter o setor do agro junto com a gente, né? Com quem olha para esse lado. Última pergunta dessa nossa conversa: quais seriam as regras de ouro para quem quer empreender no setor da cannabis no Brasil? Ótima pergunta. Acho que nunca me perguntaram isso, viu? Vamos ver como é que vai ser o nível da minha pergunta, vai ser de improviso. Tá? Mas a primeira coisa, obviamente tem que entender muito a respeito do sistema endocannabinoide, da planta e do tipo de patologia que isso serve. Né? A cannabis não é uma panaceia, ela serve para bastante coisa, mas tem motivo científico, lógico, de por que ela serve. Tá? Isso é a base de tudo. Segunda coisa, entender profundamente da regulamentação. Né? Não dá para fazer negócio em saúde sem entender as regras do jogo, tá? Sem entender a regulamentação. É muito comum chegarem empreendedores para mim e até investidores querendo copiar o que acontece nos Estados Unidos. O setor regulatório do Brasil é muito diferente do americano, que é muito diferente do colombiano, que é muito diferente do europeu, enfim, cada país tem o seu. Tá? Então, além de entender do sistema endocannabinoide da planta e de onde ela de fato pode ser prescrita, pode ser útil, entender profundamente da regulamentação. Tá? Essa é a segunda regra de ouro. O terceiro, a meu ver, é buscar um diferencial. Né? Não dá mais, a essa altura do campeonato, para fazer empresas semelhantes às que já existem. Né? Conseguir um white label nos Estados Unidos que vai me fazer um CBD. Tudo bem, você pode tentar empreender, mas já tem quase 1000 empresas dessa, segundo o relatório da Carmad, 860, alguma coisa assim. Então, assim, é muito difícil ser competitivo. Como é que a gente cria diferencial? Com tecnologia, com posicionamento de produto, ou com nicho geográfico. Se alguém me disser, olha, vou abrir uma empresa no Amazonas, não tem empresa de canabinoides. Legal, isso pode ser uma oportunidade, porque é muito difícil mandar produto para lá. Né? Mas eu quero instigar as pessoas a serem mais criativas e entender onde existem as lacunas. Né? Cada vez que a gente tem um avanço, por exemplo, regulatório, esse avanço cria oportunidades e tem lacunas onde empresas não estão atuando. Se tiver algum investidor ou empreendedor aí ouvindo a gente, por favor, vamos colocar dinheiro em coisa nova. Né? Não adianta mais usar a rota mais fácil, que é essa rota de trazer coisas dos Estados Unidos, o mercado já está saturado. Né? Você vai iniciar, eventualmente vai ser legal, você vai ter prazer nessa trajetória, mas vai ser um voo de galinha. Né? Se tiver dúvidas do que fazer, pode me procurar e a gente pode bater um papo aí sobre oportunidades do mercado. Perfeito, Fabrício, muito obrigada. O Portal Cannabis Saúde está sempre aberto para absorver todo esse conhecimento com toda essa inovação. E a gente fica atento, então, para 2025. Vamos ver se vai rolar todas essas possibilidades de futuros da cannabis no Brasil. Legal. Te agradeço pelo espaço, viu, Denise? Vamos acompanhar quais dessas previsões de fato se concretizam, mas independente de quantas delas se concretizarem, 2025 é um ano muito promissor. Eu estou bem otimista.